pública, né? Vamos lá. Olha só, o que é o estado de calamidade pública? É uma situação anormal, tá? Provocada por situações graves, desgraças públicas, catástrofes, grandes infortúnios, né? Como a epidemia do coronavírus que a gente está vivendo hoje, que causa danos e prejuízos e que comprometem de forma substancial a capacidade de resposta do poder público diante daquela tragédia, diante daquilo que está acontecendo. Então, o que acontece quando tem um estado de calamidade pública, né? Muitas pessoas devem estar ouvindo essa palavrinha, essa frase aí, estado de calamidade pública, e não devem entender direito o que significa, né? Sabe que alguma coisa mudou. Mas no estado de calamidade pública, algumas coisas se desburocratizam. Por exemplo, agora não vai ter mais, em alguns casos, a licitação ela não vai ocorrer, né? Então, assim, essa exigência das licitações, elas caem. Vai haver liberação de recursos, né? A gente já viu aí alguma coisa relacionada entre o PIS e o PASEP, né? O Estado ele passa a atuar massivamente para diminuir a crise, né? Por conta da catástrofe, lembra que eu falei lá no início, por conta da catástrofe e tal, e caem algumas exigências, como eu falei, diminui a questão da burocracia em relação à calamidade pública, né? Situações extremas requerem medidas extremas, né? Tem a questão dos empréstimos compulsórios, mas enfim, isso é um assunto que eu vou deixar para falar depois num vídeo do YouTube. Inclusive, se você não é inscrito lá no canal do YouTube, te convido lá a se inscrever. E eu vou falar sobre essa questão de estado de calamidade pública com mais profundidade lá, tá? E aí, vamos lá. Gente, vocês estão acompanhando... eu tô vendo que tem muitos advogados aqui que estão participando da live. Vocês estão acompanhando essa situação dessa MP? O que acontece? Eu vi hoje que o Toffoli já teve uma mudança, né, uma revogação do artigo 18, tá, da medida provisória 927, que falava sobre a suspensão do contrato de trabalho, salvo engano, em até 4 meses. E hoje o presidente Bolsonaro ele revogou esse artigo que falava em suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Só que alguns sindicatos, tá? Isso eu estou falando aqui de conversas dos grupos de advogados que eu faço parte, não são poucos, e o consenso entre os grupos, tá? Que eu tenho percebido é o seguinte: os sindicatos eles já estavam costurando uma situação bem parecida com essa que saiu na MP para suspensão dos contratos de trabalho, tá? Só que, ao meu ver, tá? Minha opinião aqui, eu acredito que de muitos colegas. Para mim ficou capenga essa questão da suspensão do contrato de trabalho, porque como que você suspende o contrato de trabalho e você não dá para o trabalhador nenhum parâmetro? Você suspende o contrato de trabalho e o trabalhador ele fica em casa, e aí o empregador ele não vai pagar o empregado e ele fica em casa como? E aí foi até que eu anotei aqui, que muita gente falando de seguro-desemprego, né? Mas seria, na verdade, seguro-suspensão de emprego, né? Porque não é desemprego, é só uma pausa, como dizem, um stand-by, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, é um stand-by, é um momento que vai ter uma pausa, mas o Estado precisa, como eu falei lá no início, o estado de calamidade pública, né? Que dá essa guarida para o Estado poder agir, precisa de alguma forma, de alguma maneira, né, dar essa proteção ao empregado. Como que ele dá essa proteção? Com o seguro-desemprego, né? Beleza, você quer desonerar a empresa, mas você desonera a empresa e ao mesmo tempo você faz com que o empregado também continue recebendo para poder subsistir durante esses 30, 60, 90, 120 dias, quantos sejam, tá? Vamos lá, gente. Revogação do artigo 18. E aí, o que aconteceu na revogação do artigo 18? Hoje, até separei isso aqui também para falar com vocês, o ministro Toffoli, tá? Ele sugeriu ao presidente Bolsonaro algumas alterações, tá, na MP 927, a MP que eu estou conversando com vocês aqui
desde o início da live, tá? Então, assim, ele sugeriu algumas alterações, justamente, né, para que o executivo utilize o seguro-desemprego para poder manter, né, os empregados durante esse período aí de coronavírus e de crise, né? Tendo em vista que até o próprio estado de calamidade pública, ele dá essa guarida. Gente, deixa eu só beber uma água aqui, senão eu tô falando pra caramba. Ele dá essa guarida, né? E aí o Jean agora falou ali que só acha que a conta vai chegar para os pobres. Com certeza, a gente precisa olhar para as camadas mais carentes da população para tentar, de alguma forma, e o Estado, o governo, ele tem papel fundamental nisso para poder proteger essas pessoas, né? E ajudar essas pessoas também a sair desse momento. Há que se buscar um equilíbrio. Aqui no escritório, aqui não, né, que eu estou em casa, mas lá no escritório, né, esse aqui inclusive é meu quarto, vocês estão aqui dentro da minha intimidade aqui, ó. Ali é minha cama, ó, ali algumas anotações que eu faço, mas o que eu falo, gente, lá no escritório a gente atende mais empresas, né, mas a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que olhar para aquilo que realmente faça sentido, mas que tenha aí um mínimo de coerência, né? Vamos pensar assim. Aí vamos continuar aqui na MP 927, vou falar mais dela para vocês, tá? Gente, olha só, teletrabalho, né? A possibilidade de trabalho home office. Então, isso aí foi uma coisa mais para ratificar, né? Para confirmar aquilo que algumas empresas sabiamente, inclusive o nosso escritório, estão fazendo. A partir do momento em que a situação ficou mais crítica, se eu não me engano foi na terça ou na quarta-feira passada, a partir desse momento a gente já determinou que tanto advogados, estagiários, todos ficariam trabalhando de casa. Foi uma correria, a gente teve que ajustar algumas coisas, ainda estamos nos adaptando a essa mudança, né? Mas a gente entende que assim é melhor, né? Nesse momento, evitar o trânsito. Né? A primeira coisa que eu quis fazer foi isso, né? Colocar as pessoas em casa, dentro de casa. E você também que está assistindo essa live agora, fica dentro de casa, pelo amor de Deus. Então, um dos pontos, né, que veio lá na MP 927, falando sobre isso, foi justamente o teletrabalho. É algo que já vinha sendo dito ultimamente e que muitas empresas adotaram, né? Isso foi ratificado pela MP, no artigo 4º da MP, tá? E nos parágrafos do artigo, tá? Aí lá determina que essa comunicação deve ser feita em 48 horas e que o empregador deve fornecer os equipamentos de trabalho, tá? E isso também está valendo para aprendizes, para você que tem um aprendiz na tua empresa, né? Para aprendizes e estagiários, tá? Então, quanto a isso você pode ficar tranquilo, tá valendo para todos. Vamos lá. Férias individuais e coletivas. Gente, férias individuais e coletivas. Eu não sei se tem algum empregador aqui, mas isso não é algo agora que a gente possa fazer lá no escritório, mas eu acredito que muitas pessoas, por exemplo, assim, a Rede Cinemark já fez isso, né? Ela deu férias coletivas para os seus colaboradores, né? Então acho que foi uma decisão muito acertada, até porque eles não sabem quando que vai ser permitida a aglomeração, quando que vai poder, essa situação vai se acalmar para que as pessoas possam novamente estar no cinema, teatro, enfim. E aí vamos lá, férias individuais e coletivas, tá? O trabalho, aí eu fiz as anotações aqui, senão, gente, não adianta, se eu não anotar aqui, eu vou me perder total. O empregador também pode optar por antecipar as férias do trabalhador, que deve ser comunicado com 48 horas de antecedência. As férias devem ser superiores a 5 dias e podem ser concedidas mesmo que o período aquisitivo não esteja completo, tá? As duas partes podem inclusive negociar a antecipação das férias de períodos futuros e a prioridade deve ser para funcionários que pertençam ao grupo de risco do coronavírus.
No caso dos profissionais de saúde, o empregador pode suspender férias ou licenças não remuneradas. Tá? A medida provisória também autorizou o adiamento do pagamento do adicional de 1/3 de férias para o dia 20 de dezembro. Pela regra anterior, tá, o benefício ele tinha que ser depositado até 2 dias antes do início das férias, que é isso que fala a CLT. Agora, o empregado que deseja vender essas férias, tá, ele também pode ter o pagamento adiado para o dia 20 de dezembro. Tá? Ainda a MP ela permite o adiamento da remuneração das férias, tá, até o 5º dia útil do mês seguinte. Veja bem, a gente normalmente, o empregador adianta as férias, né? Ele paga as férias adiantadas. E agora é o contrário. Olha isso aqui. Permite ainda o adiamento da remuneração das férias até o 5º dia útil do mês seguinte ao início do período de descanso. Entenderam? E aí vamos lá. Vamos passando aqui para o próximo tópico, tá? Feriados e bancos de horas, tá? Banco de horas. Então, o texto ele permite que os empregadores, tá, antecipem feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais. Tá? Essas datas elas podem ser usadas para compensação do saldo em banco de horas, tá bom? O aproveitamento dos feriados religiosos vai depender de concordância do empregado, mediante acordo individual e escrito. Então vamos lá. No caso de aproveitamento de feriados religiosos, preste atenção nisso aqui, gente. Principalmente, estou falando aqui essas coisas aqui, principalmente o empregado, obviamente, mas estou falando isso aqui principalmente para o empregador, tá? Até para depois não vir a ter problemas com essas situações. O aproveitamento de feriados religiosos vai depender de concordância do empregado mediante acordo individual, ou seja, com ele, e escrito, tá? A medida provisória, ela também prevê um regime de compensação de jornada por meio do banco de horas. Ou seja, a medida ela vai favorecer tanto o empregador, tá, quanto o empregado. E essa compensação, isso que eu achei interessante na medida provisória, ela pode ocorrer no prazo de até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. Né? Então, assim, a gente vai ter aí um prazo bem longo para o cumprimento, né, para o esgotamento dessas horas aí, para esse banco, para a utilização desse banco de horas. E aí vem a questão, vou poder compensar quantas horas no dia? Vou poder compensar 5 horas? Vou poder compensar 10 horas? Vou poder compensar, sei lá, dobrar, ficar 16 horas trabalhando? Não, você não vai. A medida provisória ela fala que o máximo de horas, tá, são de 2 horas por dia. Ou seja, você vai poder usar o banco de horas, mas depois quando for compensar, ao invés de você, por exemplo, se você sair às 6, você vai poder sair até às 8. Entendeu? Passou disso não. Tá? Tanto é que ele fala que nenhum trabalhador vai poder exceder o período de 10 horas trabalhadas diárias. Tá? E aí tem outras medidas, algumas coisas que eu achei interessantíssimas aqui também, que eu separei para falar para vocês, tá? Principalmente para o empregador, mas isso aqui, né, pelo menos isso aqui que eu estou falando agora vai ser direcionado para o empregador, né? Que a aplicação das multas e penalidades elas só vão ocorrer se for constatados as seguintes situações, tá? Vamos lá. Acidente de trabalho fatal, trabalho escravo ou infantil, falta de registro do empregado ou situações de grave e eminente risco. Vamos lá. Isso aqui é bem sério. Vamos lá. Olha só. Aplicação das multas e penalidades, ela só vai poder ocorrer se for constatados acidente de trabalho, 1. Acidente de trabalho fatal, 1. Trabalho escravo ou infantil, 2. Falta de registro
do empregado, ou seja, se você não registrou o empregado, não assinou carteira, né, pode ter aplicação de multa e penalidade. Ou situações de grave e iminente risco, tá? A MP ela também prevê a antecipação do abono anual pago aos beneficiários da Previdência Social que tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. O valor ele pode ser pago em 2 parcelas, a primeira já em abril e a segunda em maio. Tá? Vamos lá. Validade da MP. A MP ela já está valendo. Tá? Então assim, quando que começa a valer a MP? Começou ontem. Tá? Mas para ela se transformar em lei, tá? Ela vai ter que ser aprovada, como eu falei lá no início, né? Ela vai ter que ser aprovada pelo Congresso, né? Ela tem um prazo, como eu falei também lá no início, um prazo de 120 dias para ser aprovada. E esse texto ele vai ser analisado por uma comissão mista, né, de deputados e senadores. Depois ele vai ser enviado para votação pelos plenários, né, da Câmara e Senado. Isso aí é normal. Mas enfim,